Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua casa, amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu preciso contar uma coisa aqui para vocês. O Espírito Santo está aqui no nosso meio, ele já revelou ao meu coração muitas das coisas que você tem passado e hoje o Senhor vai te trazer uma mensagem que vai mudar radicalmente a sua vida, a sua maneira de enxergar as lutas que você tem passado. Eu sei que você tem passado por muitas lutas e uma coisa que eu sei que você tem dificuldade de fazer é esperar em Deus por uma resposta. Irmãos, a Bíblia diz que todo aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Sabe o que isso significa? Que agora você não pode mais agir por conta própria. Se você entregou sua vida para o Senhor Jesus Cristo, se você crê que Ele é o seu Salvador, agora você tem que fazer a mesma coisa que Ele fez quando estava lá no Getsemane. Lembra da oração que ele fez? Ele orou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, contudo que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Irmãos, esse é o maior desafio do cristão, abrir mão das suas vontades. É claro que eu não estou dizendo aqui que você não pode sonhar, que você não pode ter planos, não é isso, mas eu quero dizer que muitas vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. Às vezes aquilo que você está querendo tanto, você já perguntou para Deus se é isso mesmo que Ele tem para você? Porque Deus, irmãos, Ele agora é o nosso Pai. Eu não sei se você sabe disso também, mas a Bíblia diz lá no Evangelho de João que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, Deus nos deu o poder de nos tornarmos filhos dele. Ou seja, agora você já não é qualquer um mais, você não é todo mundo, você agora é um escolhido, você é propriedade exclusiva de Deus. E aí, sabe o que acontece quando você se torna propriedade de Deus? Nesse momento agora o Pai, que Deus agora é seu Pai, Ele não é só o Criador dos céus e da terra. Pelo fato dele ter se tornado seu Pai, agora Ele vai te disciplinar. E a Bíblia diz que a disciplina, em primeiro momento, causa muito sofrimento. Ninguém gosta de passar por lutas, por desertos, por dificuldades. Mas, irmãos, a Bíblia diz: tenham bom ânimo, porque qual é o pai que não disciplina o filho a quem ama? Amém? Então, se as lutas estão chegando na sua vida depois de ter se tornado cristão, é porque o Pai está te disciplinando e Ele quer que você seja cada dia mais parecido com o seu Filho Jesus. E é por isso que você passa por essas lutas. Só que aí, irmão, sabe o que acontece? A gente espera tanto tempo, pela nossa bênção, pelo aquilo que a gente está orando há tanto tempo, que a gente se esquece de que Deus, Ele faz tudo no tempo perfeito e que Ele não tem prazer no nosso sofrimento. Na verdade, às vezes as coisas demoram a chegar porque a gente não está pronto. E aí, o que veio no meu coração para eu compartilhar com vocês hoje é que muitas vezes a bênção já está batendo na nossa porta, na sua vida, e você não está percebendo. Então eu vou trazer aqui hoje um ensinamento, você vai ficar impressionado de ver o quanto que talvez a oportunidade já está batendo aí na sua vida e você não está vendo, porque você acha que as coisas de Deus são sempre muito demoradas, ou então sempre tem muito sofrimento envolvido. Irmãos, a gente tem uma visão errada sobre quem é Deus e eu vou te mostrar aqui hoje, tá bom? Eu me lembro que quando eu conheci a minha esposa, e eu falo muito dela aqui, muita gente já falou assim: pastor, o senhor fala muito da tua esposa, mas, irmãos, eu sei o preço que eu paguei, eu sei o quanto eu passei pelo deserto, esse tempo da espera. Então hoje eu vejo o quanto é maravilhoso estar casado com uma pessoa de Deus, sabe? Poder um ajudar o outro, um incentivar o outro. Mas eu me lembro que quando eu conheci a Thaís, ela estava com o coração fechado. Ela queria um homem de Deus, ela estava orando por isso. Mas aí eu estava lá, batendo na porta, e ficamos nos conhecendo, conversando por 4 meses. Irmãos, o coração dela estava fechado assim, trancado a 7 chaves. Então, eu estou aqui para te falar isso, sabe? Às vezes a gente fica esperando um anjo bater na nossa porta para falar assim, essa é a sua bênção, toma posse. Mas, irmãos, isso não vai acontecer. Eu vou te mostrar aqui o que aconteceu num caso da Bíblia que parece até comédia, mas é sério. Aconteceu de verdade, irmãos, algo surpreendente na vida do apóstolo Pedro. E você vai ver como que Deus trabalha e porque muitas vezes a gente está com o coração fechado, incrédulo, e a gente não recebe a bênção. Então, fique comigo até o fim, daqui a pouco nós já vamos orar. Eu quero muito orar por você de forma específica, eu quero orar pela sua família, e eu creio que o Senhor vai renovar a sua força, a sua fé e a sua esperança. Amém? Antes de começar, eu quero muito agradecer a vocês que têm compartilhado, vocês que têm enviado para
para muita gente. Tem pessoas que fazem grupos no WhatsApp e enviam as orações. Irmãos, isso é fazer a obra de Deus. Isso aqui tem um valor inestimável, só Deus pode recompensar vocês. Então agradeço muito. E você que é novo, eu já quero aqui dizer que aqui nós não falamos de religião. Aqui é somente da palavra do Senhor, tá bom? Então, peço para você se inscrever, clique no botão embaixo do vídeo, inscrever-se, dá uma olhadinha aí no sininho que vai aparecer do lado, seleciona ele e clique na opção todas, porque todo dia, na oração da manhã, na oração da noite, eu quero levantar um clamor em favor da sua vida, amém? Vamos começar então. Irmãos, tem uma coisa que me deixa muito maravilhado quando eu leio a Bíblia, é que muitas das coisas que aconteceram no Antigo Testamento, no Novo, tem tudo a ver com a nossa vida. É impressionante. E eu senti muito forte de contar para você hoje uma história que está lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Deixa eu te contar primeiro o que estava acontecendo e você vai ver o quanto essa situação era desesperadora. Se você hoje está desesperado por algum motivo, ouça primeiro essa mensagem. Não saia por aí tomando decisões precipitadas. Não duvide do que Deus possa fazer, mesmo nas piores situações da sua vida. Talvez você está passando por uma situação tão complexa, tão confusa, tão preocupante, que você nem sabe se existe algum testemunho aqui na internet que está relacionado com o que você está passando. Mas eu vou te mostrar que, para Deus, irmãos, nada é tão difícil, nada é impossível. Deixa eu te contar o que aconteceu. A Bíblia diz que o rei Herodes, que não era o mesmo Herodes do tempo de Jesus, mas era um neto dele, ele estava perseguindo a igreja com força total. Esse homem já tinha mandado matar muita gente, inclusive ele tinha acabado de matar o apóstolo Tiago, o irmão de João, um dos discípulos mais próximos de Jesus. E agora o alvo desse homem endemoniado era o apóstolo Pedro. Irmãos, a palavra de Deus diz que Herodes, ele prendeu Pedro e colocou ele na prisão. Só que ele colocou ele na prisão de segurança máxima. Pensa comigo, eram 4 grupos de 4 soldados se revezando para vigiar um único homem. Eram 16 soldados e Pedro ainda estava preso com 2 correntes, dormindo entre 2 soldados. Aí do lado de fora tinha mais guardas protegendo aquele lugar, ou seja, humanamente falando, era impossível escapar dessa prisão. E o plano de Herodes era muito claro. Ele queria apresentar Pedro a toda a multidão e depois ele iria executá-lo em praça pública. Por quê? Ele queria agradar os líderes religiosos que estavam odiando os cristãos. Lembra que foram os líderes religiosos que mandaram crucificar Jesus? Agora eles estavam com muito ódio dos cristãos porque eles achavam que quando Jesus morreu na cruz, toda aquela história tinha acabado, sendo que na verdade Jesus começou a aparecer para os discípulos, para muitas pessoas, e começou a provar que ele estava ressuscitado. Inclusive milagres continuaram acontecendo no nome de Jesus, e aquilo tudo causou muita fúria nos líderes religiosos. Então Herodes queria mostrar para todo mundo que ele estava do lado do povo, ele queria ganhar fama, prestígio. E agora vamos contar aqui sobre o que aconteceu com Pedro. A Bíblia diz que enquanto ele estava preso, a igreja do Senhor não estava de braços cruzados. E a Bíblia diz que muitas pessoas estavam se reunindo na casa de uma mulher chamada Maria, que era a mãe de João Marcos, o mesmo que escreveu o Evangelho de Marcos. E sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam orando fervorosamente. Não era uma oração qualquer, era uma oração desesperada, porque eles já tinham perdido o apóstolo Tiago e agora estavam morrendo de medo de Pedro morrer também. Então, irmãos, eu quero que vocês imaginem muita gente chorando, muita gente clamando, pedindo a Deus para livrar Pedro da morte. E eles sabiam que tinha que ser um milagre imenso, um milagre gigantesco. E a boa notícia, o milagre aconteceu, irmãos. Na noite anterior em que Pedro seria executado, a Bíblia conta que um anjo do Senhor apareceu dentro da cela. Uma luz brilhou muito forte, o anjo tocou em Pedro e disse: Pedro, acorda, levanta depressa. E na mesma hora as correntes caíram das mãos de Pedro. E o anjo continuou dizendo: Pedro, coloque as sandálias, vista-se, coloque a sua roupa. E Pedro então obedeceu, ele pegou a sua capa e seguiu aquele anjo. E é interessante, irmãos, que Pedro foi passando na frente dos soldados e ninguém enxergava ele. Naquele momento Pedro achou que era uma visão.
Ele achou que era um sonho, porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Então eles passaram pelo primeiro, pelo segundo posto de guardas e ninguém viu nada. Quando eles chegaram no portão de fora, eles começaram a caminhar pela rua e de repente o anjo desapareceu. E foi aí que a ficha de Pedro caiu. Ele percebeu que não era só um sonho. Deus tinha mandado um anjo para libertar ele de verdade. E depois disso então, Pedro foi correndo lá para a casa de Maria, onde a igreja estava reunida orando por ele. Agora se prepara, porque eu vou te contar aqui a parte mais incrível e ao mesmo tempo a parte mais preocupante da história, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje. A Bíblia diz que Pedro chegou naquela casa onde os irmãos estavam se reunindo e então começou a bater na porta. E lá dentro uma mulher chamada Rode, ela foi atender a porta. Olha só o que a Bíblia diz, irmãos, é impressionante isso aqui, ó. Olha só o que está escrito em Atos capítulo 12, versículos 13 ao versículo 16. Diz assim, ó: quando Pedro bateu a porta do pátio, uma criada chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ela ficou tão alegre que, em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro e anunciou: Pedro está na porta. E eles disseram: você está louca. Mas como ela insistia que era verdade, eles tornaram a dizer: ah, deve ser o anjo de Pedro. Enquanto isso, Pedro continuava batendo do lado de fora. E por fim, eles abriram a porta e, espantados, viram que era ele mesmo. Amém? Olha isso aqui, irmãos. Vamos parar para analisar isso aqui com calma, porque a resposta da oração deles estava literalmente batendo na porta. A primeira pessoa que ouviu o barulho na porta foi Rode, certo? E o texto aqui é muito claro ao dizer que ela reconheceu a voz de Pedro. Ou seja, ela não teve dúvida. A fé dela funcionou na hora e ela não pensou assim: ah, será que é Pedro mesmo? Ah, mas Pedro está preso, é claro que não é ele. Não, irmãos, essa mulher sabia que era o apóstolo Pedro. E o que ela fez? O certo seria ela abrir a porta, correto? Mas, irmãos, o texto diz que ela ficou tão alegre que, em vez de abrir a porta, ela correu de volta para dentro. Agora pensa comigo numa coisa: a alegria daquela mulher foi tão forte que ela acabou não fazendo nada. Ela ficou em choque porque aquilo era o impossível. Irmãos, nem dá para acreditar realmente quando a gente pensa nisso tudo, né? Pedro não tinha saída de forma alguma. Os soldados eram homens valentes, experientes, estavam ali do lado dele. Mas Deus fez o milagre. E o que aconteceu? Essa mulher reconheceu o milagre, mas ela não recebeu o milagre. Ela foi contar para as outras pessoas. E eu vou te explicar daqui a pouco por que isso tem a ver com a sua própria história, com a sua própria vida. Talvez esse momento que você está passando. E vamos parar agora para analisar qual foi a reação daquele grupo de pessoas que estavam orando fervorosamente. O que eles falaram para ela? Disseram: mulher, você está louca. Ou seja, a mesma boca que estava pedindo por um milagre, agora estava duvidando do milagre, duvidando do que Deus podia fazer. Irmãos, eles estavam ali de joelho clamando, mas a fé deles não estava preparada para a resposta. Aquela mulher então insistiu, ela tinha certeza, mas eles deram uma outra desculpa e eles falaram: ah, deve ser o anjo de Pedro. Por quê? Porque naquela época, irmãos, alguns judeus acreditavam que cada pessoa tinha um anjo da guarda, que podia até mesmo ter a aparência da própria pessoa. Então eles estavam querendo dizer: Rode, você pirou da cabeça. Rode, eu estou achando que você não está bem. Porque na verdade o que deve ter acontecido é que Pedro acabou morrendo e agora você está vendo uma assombração. Você está vendo o anjo da guarda de Pedro, sei lá, deve ser qualquer outra coisa. Irmãos, de repente começaram a discutir sobre isso, até que Pedro continuou batendo na porta. Eu imagino que Pedro estava com medo, né? Porque ele sabia que tinha uma perseguição contra ele, ele não queria que ninguém encontrasse ele ali. Ou seja, a bênção estava do lado de fora, estava insistindo e o povo estava paralisado. Agora eu te pergunto uma coisa: quantas vezes isso já aconteceu com você? Você ora, você pede a Deus por um milagre, você chora por uma resposta, você pede um emprego, você pede a restauração do seu casamento, você pede a cura de uma doença, tantas coisas, né? E aí quando Deus envia uma resposta, você deixa essa resposta do lado de fora. E talvez você esteja pensando aí: mas pastor, eu nunca faria isso, pastor. Se Deus me respondesse, eu ia receber o milagre na hora. Irmão, será mesmo? A gente deixa a bênção esperando, irmãos, por vários motivos. Para pensar, às vezes a resposta vem rápido demais, aí você desconfia.
Você acha que isso aqui é coisa do inimigo? Inclusive uma vez aconteceu comigo isso aí, sabe? Deixa eu contar rapidinho só para você entender. Eu lembro, irmãos, que quando comecei a pregar aqui na internet, eu queria muito ter um sustento, sabe? Um sustento financeiro, porque eu queria poder me dedicar 24 horas para esse chamado que Deus me deu aqui na internet. Até que um dia eu recebi um e-mail de uma empresa estrangeira e essa empresa queria me contratar para ser um porta-voz da empresa deles, falando de Deus para as pessoas. E eles disseram no e-mail que é porque eles perceberam que eu falava de um jeito muito genuíno, de um jeito muito transparente, muito espontâneo, e eles queriam que eu pregasse para as pessoas e indicasse a empresa deles, porque era uma empresa que queria alcançar os evangélicos, queria alcançar os católicos. Enfim, irmãos, quando eu recebi aquele e-mail, quase que eu apaguei, porque eu pensei, isso aqui é coisa do inimigo, isso aqui é cilada do cão. Foi o que eu pensei, sabe? Porque parecia bom demais para ser verdade, porque eles estavam me oferecendo um salário bom, acima do que eu estava ganhando já numa empresa. E eu até comentei com a minha esposa, amor, dá uma olhada nesse e-mail aqui, eu tô achando que isso aqui é coisa do inimigo. Mas enfim, o que eu fiz? Nós decidimos orar. Oramos e começamos a sentir paz, irmãos. E sabe o que a Bíblia diz lá em Colossenses capítulo 3, o versículo 15? Ela diz assim, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Ou seja, que a paz do Senhor possa guiar as suas decisões, as escolhas que você fizer. E então a gente continuou sentindo muita paz. Foi então que eu respondi o e-mail desse homem e, para minha surpresa, irmãos, era a porta de Deus. Eu confesso para vocês que eu nunca imaginei que a resposta viria tão rápido, eu nunca imaginei que seria melhor do que eu estava esperando, mas aconteceu, irmãos. Então, aquela empresa foi muito usada por Deus durante um bom tempo da minha vida, porque me trouxe um sustento financeiro. Eu tinha acabado de casar, eu estava precisando de dinheiro e Deus usou aquela empresa que nem era cristã, mas eles estavam querendo alcançar o público cristão. E aí Deus abriu uma porta maravilhosa. Então eu estou te contando isso aqui porque muitas vezes a gente acha que as bênçãos de Deus demoram muito. A gente acha que tudo que a gente ora, tudo é demorado. Vai demorar anos para Deus responder. Irmãos, a Bíblia diz em Lucas capítulo 18, depois você lê lá a parábola da viúva e do juiz iníquo. Jesus contou nessa parábola que o Pai, ele tem pressa em responder, mas para isso a gente tem que manter a nossa fé até o fim. Então Jesus mesmo disse, será que Deus não vai nos responder depressa se nós clamarmos a Ele dia e noite? É claro que Ele vai. Mas então Jesus termina essa parábola dizendo, mas será que quando o Filho do Homem voltar à terra, Ele vai encontrar fé no coração das pessoas? Ou seja, precisamos acreditar naquilo que nós estamos orando, clamando dia e noite, amém? E às vezes, irmãos, como eu disse, a resposta vem rápido demais, às vezes ela vem de um jeito que a gente não estava esperando, às vezes a resposta é muito simples. Talvez você está esperando aí um anjo, um trovão, um sinal espetacular, e Deus vai mandar a resposta através de uma pessoa comum, de uma oportunidade simples, e a gente acaba desprezando. Talvez você está pedindo uma coisa assim muito surpreendente e Deus já está te apontando o caminho, mas você não está vendo. Ou ainda pode acontecer da resposta ser tão boa que a gente fica com medo. Lembra do que eu falei? Eu achava que era coisa do inimigo e não era. Deus estava abrindo uma porta incrível e eu não estava percebendo. E se não bastasse, ainda tem aquela questão, né? Muitas vezes a gente fica com medo do que vai acontecer. Será que eu dou conta? Será que eu vou falhar? E a gente começa a ficar paralisado por causa do medo e a porta continua fechada. Meus irmãos, quantas pessoas chegam até mim e elas falam, pastor, eu estou pedindo a Deus por uma restauração da minha família, e o meu marido ou então a minha esposa, eles falam que estão arrependidos, eles reconhecem que me machucaram muito e agora estão pedindo perdão, e a pessoa então chega até mim, irmãos, e a pessoa quer uma resposta. E a resposta está exatamente aí, estão batendo na porta, mas a gente já não abre mais. Será que é porque a gente não conseguiu perdoar de verdade? Será que é porque a gente fica pensando, mas e se o fulano me machucar de novo? Irmãos, tudo depende de um diálogo, de oração, mas você só vai saber se você for lá abrir a porta, amém? Eu creio que o Espírito Santo está falando aqui com muitas pessoas. Não é por acaso que você chegou nesse vídeo. Eu quero que você saiba que reconhecer algo não é o mesmo que receber algo.
Lembra dessa história? Rode reconheceu a voz de Pedro. E isso mostra que ela tinha fé para identificar o milagre, mas ela não tinha fé suficiente para ver aquele milagre chegar na vida dela. Então ela foi contar para os outros, que acabaram duvidando e acabaram colocando um balde de água fria, mas Deus interveio naquele momento, Deus teve misericórdia, e então Pedro continuou batendo até que eles abriram a porta. Talvez você esteja pensando aí, mas pastor, eu tenho orado tanto, pastor, mas nada acontece. Por que para mim tudo é tão difícil? Irmãos, eu pergunto uma coisa, será que Deus já não respondeu e você não percebeu? Ou então você percebeu e você ficou paralisado? Porque existe uma diferença muito grande entre você pedir e você receber. Eu vou contar aqui só mais uma história para você entender e nós já vamos orar, tá bom? Não saia daqui porque eu quero muito orar por você, mas tem uma história que é muito interessante, eu acredito que muitos de vocês já conhecem, mas eu quero trazer um ponto de vista aqui que talvez você não tinha pensado. A história é a de Jezabel, mãe de João Batista. Lembra dele? O primo de Jesus, aquele que pregou arrependimento, aquele que preparou o coração das pessoas para receber o Salvador? Pois é, Isabel e o seu marido Zacarias, a Bíblia diz que eles já eram idosos e eles não podiam ter filhos de forma alguma. E você sabe que ser estéril naquela época era uma vergonha muito grande, porque eles achavam que uma mulher que não podia gerar filhos, ela devia estar fazendo alguma coisa errada, Deus não estava abençoando ela, então era muito sofrido naquela época. E por muitas décadas eles oraram por um filho. Eu não estou dizendo aqui que eles oraram por 6 meses, eu estou dizendo que eles oraram por mais de 10 anos. E sabe o que aconteceu? Deus finalmente respondeu, porque Deus sabe a hora perfeita. A Bíblia diz que um anjo apareceu a Zacarias e anunciou que Isabel ficaria grávida. A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 1 que quando Zacarias viu o anjo e ele recebeu essa notícia, ele duvidou no seu coração. E pelo fato dele ter duvidado, Deus fez com que ele ficasse mudo até que o menino nascesse. E é interessante que depois que Isabel engravidou, a Bíblia diz que ela se ocultou por 5 meses, ou seja, ela ficou quieta, processando aquele milagre que parecia impossível, porque aquela não seria uma gestação comum, seria uma gestação espiritual. E então, 6 meses depois, a prima dela, Maria, que tinha acabado de receber a notícia de que ela seria a mãe de Jesus, ela foi visitar Isabel. E olha só o que aconteceu no momento em que as duas se encontraram. Está lá em Lucas capítulo 1, versículos 41 a 43. Diz assim, Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê se mexeu em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E em alta voz ela exclamou: Você é a mais abençoada de todas as mulheres, e abençoado é o filho que você dará à luz. Porque me foi concedida tamanha honra de receber a visita da mãe do meu Senhor? Olha que interessante, irmãos, olha a diferença nessa passagem da Bíblia. Lá na primeira passagem eu te contei que Rode ouviu a voz de Pedro e ela ficou paralisada de alegria. Só que nesse caso aqui, Isabel ouviu a saudação de Maria e em vez dela ficar paralisada, ela exclamou com todas as forças, ou seja, ela gritou em alta voz. A alegria dela não travou a sua vida, pelo contrário, ela se transformou numa voz profética. Ela começou a declarar em alto e bom som. Ela começou a dizer: Você é a mais abençoada de todas as mulheres, você será a mãe do nosso Salvador, e abençoado é o filho que você está gerando. Aleluia. Ou seja, irmãos, ela tomou posse de primeira. Olha, eu sei que muitos de vocês já estão vendo o milagre batendo na porta e esperaram por muito tempo, e eu entendo, o sofrimento é grande, não é fácil, mas quando chegar o seu milagre, e talvez ele já chegou, é hora de você assumir o que Deus tem para a sua vida. É hora de você se alegrar, porque, irmãos, é muito triste. Pensa comigo, um pai, ele quer dar um presente para o filho e o filho fala assim: Não, pai, não precisa não. Não, pai, eu não estou pronto ainda, eu não quero. Irmãos, todo pai tem prazer em dar presentes para os seus filhos. O próprio Senhor Jesus disse: Qual é o pai que, se o filho pedir pão, ele vai dar uma pedra? Irmãos, Deus não vai dar nada que vai nos prejudicar. Tudo que Ele faz é porque Ele nos ama. Se você se tornou filho e filha amada de Deus, agora você tem que se preparar para receber coisas boas. Aleluia. A Bíblia diz lá no Salmo 37, o versículo 4, que quando você encontra a sua alegria no Senhor, Ele realiza os desejos do seu coração.
Glória a Deus. Então a principal coisa é você buscar a sua felicidade, a sua satisfação, ter o seu prazer nas coisas de Deus, no coração do Pai. Aí Ele vai conceder os desejos do seu coração. Eu poderia gastar horas e horas aqui contando quantos milagres já recebi, quantas bênçãos, só pelo fato de eu priorizar o reino de Deus, só pelo fato de eu demonstrar o meu amor por Deus todos os dias e depender dEle e entender que Ele é o meu Pai. Isso tudo já me trouxe muitas e muitas bênçãos. E sabe o que é melhor? Eu continuo amando o abençoador e não as bênçãos. Quando o seu coração não está na bênção, no milagre, mas está naquele que faz os milagres, aí se prepare, porque não tem limites para o que Deus possa fazer na sua vida. Amém? Glória a Deus. Entendeu a mensagem de hoje? Então nós vamos orar, nós vamos tomar posse e você vai pedir a Deus discernimento, porque talvez a resposta já está batendo na sua porta e você ainda não percebeu ou está com medo de abrir a porta. Então nós vamos pedir a Deus coragem, nós vamos pedir que Deus faça a obra completa na sua vida. Aleluia. Então eu vou pedir duas coisas aqui agora, viu? A primeira, se você puder deixar um comentário, escreva aqui embaixo do vídeo, isso ajuda o YouTube a divulgar o vídeo para mais pessoas. Diga assim, ó: Deus falou comigo hoje, glória a Deus. E depois, no final da oração, eu quero pedir para você compartilhar. Por favor, vamos divulgar para mais pessoas. Eu conto com o seu apoio, é a única coisa que eu te peço, tá bom? Vamos orar então, feche os seus olhos e vamos levantar um clamor em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado, meu Deus, pelo ar que respiramos. Obrigado pelo nosso coração que está batendo. Isso mostra que o Senhor tem planos ainda para nós. Ó Senhor, eu te agradeço pela tua palavra de hoje. Ela falou profundamente aos nossos corações. Obrigado, Deus, porque tu não és um Deus distante, mas tu és um Deus que ouve o nosso clamor, que vê as nossas lágrimas e que responde às nossas orações. Oh Pai, nos perdoe, porque muitas vezes nós enxergamos o Senhor como um Deus mau, um Deus que tem prazer em nos ver sofrer, e não é nada disso. Tu és um Pai bondoso, que deseja realizar os desejos do nosso coração, e muitas vezes nos incentiva a esperar por algo melhor, a buscar por algo infinitamente melhor. Por isso, meu Deus, eu coloco diante de Ti a vida de cada pessoa que está me ouvindo. O Senhor conhece a história de cada pessoa, o Senhor conhece as lutas, as dores, os medos e o quanto essa pessoa tem esperado em Ti. Oh meu Deus, tem pessoas aqui que estão como aquele povo que orava por Pedro, mas quando Pedro foi liberto, eles não acreditaram. Tem pessoas, meu Pai, que já não acreditam mais. Com o passar do tempo, elas foram se tornando muito racionais, incrédulas, pessimistas. Oh Senhor, restaura, Pai, dentro de nós uma fé inabalável, que a gente possa se alegrar, que a gente possa tomar posse da vitória, que nós possamos ser como Isabel e Maria, que se alegraram, o ventre delas remexeu, porque o Senhor estava ali, presente dentro daquele ventre. Ó Senhor, meu Deus, nós queremos tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Ainda que a gente olhe ao nosso redor, parece que a gente só vê tristeza, sofrimento, histórias que deram errado. Mas Deus, nós profetizamos agora que o nosso futuro será de bênção, de paz. Nós profetizamos que todas as promessas do Senhor na nossa vida, elas vão se cumprir agora, em nome de Jesus. Pai, nós não aceitamos viver nessa amargura, nesse sofrimento. Pai, nós queremos tomar posse, porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus que faz proezas, que faz maravilhas. Senhor, eu oro nesse momento pelas pessoas que estão feridas na alma, pessoas que já não aguentam mais tanto sofrimento, tanta frustração. Oraram no passado e mesmo assim as coisas não aconteceram como elas gostariam, mas isso não quer dizer que não vai acontecer, isso não quer dizer que nunca vai dar certo. Não, meu Pai, tira dessas pessoas essa mentalidade escassa, essa mentalidade de sofrimento, de derrota. Quantas vezes, meu Pai, essas pessoas já ouviram que elas estão loucas, que isso é impossível, que não vai acontecer, e com isso elas se tornaram ainda mais céticas, incrédulas. Mas nesse momento, Pai, nós decidimos acreditar na Tua palavra, na Tua promessa, no Teu poder que age em nosso favor. Aleluia. Pai, transforma, Pai, esse coração triste e abatido
em um coração feliz, alegre, que vai contar esse testemunho para muitas e muitas pessoas. Glória a Deus. Ô meu querido, minha querida, se você está aqui até agora, se você deseja entregar a sua vida a Jesus, se você até hoje tem ouvido as orações, talvez você já tenha ido na igreja, mas você sabe lá no fundo do seu coração que você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero te dar essa grande oportunidade agora, amém? Jesus morreu na cruz para te dar o perdão, para te dar uma salvação, mas também para te dar uma vida nova aqui na terra, uma vida em abundância. Então, se você deseja fazer essa oração, faça de todo o coração. Eu vou dizer algumas palavras e aí você repete aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, tá bom? Diga assim, com toda a fé do seu coração. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Me perdoa, Jesus, pelos meus pecados. Me lava com o Teu sangue, me transforma e me salva. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por minha causa e ressuscitou por minha causa também, e eu Te recebo agora como meu único e suficiente Salvador. Eu abro mão do meu passado, dos meus pecados e de toda a idolatria que possa haver no meu coração. Só o Senhor Jesus é digno da minha adoração. Eu oro em Teu nome e já Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Ó Senhor, eu coloco diante de Ti essa pessoa que orou agora. Ela orou de todo o coração, meu Pai. E eu Te peço aqui agora, envia o Teu Espírito Santo, que Ele possa habitar nesse coração, que essa pessoa possa ser transformada agora, que ela sinta a Tua paz, o Teu renovo. A vida do Senhor está habitando agora no coração dessa pessoa, e agora ela se tornou crente, meu Pai. Ela se tornou sua filha, seu filho, e eu Te peço agora, Pai, acampa os Teus anjos ao redor dessa pessoa, que ela nunca venha retroceder, mas que ela possa avançar diariamente, que o Senhor prepare uma igreja certa, pessoas para caminhar com ela, e que ela possa sentir a liberdade, a alegria que só o Senhor pode dar. Em nome de Jesus que eu oro e já Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, antes de você compartilhar esse vídeo, eu quero só te fazer uma pergunta. Você tem conseguido controlar suas emoções? Você sabia que a coisa mais importante hoje em dia é você saber lidar com as suas emoções para você não ser abalado com tudo que tem acontecido à sua volta? Sabe, irmãos, eu tenho percebido que cada dia mais as pessoas, mesmo tendo fé, acreditando em Deus, elas não estão conseguindo ser felizes e ter paz de verdade. E foi pensando nisso, irmãos, que eu comecei a olhar para a Bíblia e eu entendi que homens e mulheres do passado também enfrentaram esse mesmo mal, a ansiedade. E então eu selecionei 100 histórias da Bíblia com uma linguagem fácil e simples para você entender que é possível sim vencer a ansiedade e ter uma vida muito melhor, uma vida que vai ter paz com você, com as pessoas à sua volta e principalmente com Deus, porque eu não sei se você sabe, Deus não trabalha em coração ansioso. Deus espera que você confie nele de todo o coração, e por isso neste livro eu vou te apresentar ferramentas para você vencer de vez esse mal, tá bom? Então eu quero enviar no seu e-mail este livro que eu acabei de escrever, chamado Sem Ansiedade. Eu tenho certeza, depois você vai contar o testemunho do que Deus vai fazer. Irmãos, milhares de pessoas já estão sendo abençoadas com as mensagens desse livro. Então faz o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo e você vai clicar nele para você adquirir e receber agora no seu e-mail. Ou então você vai acessar www.semansiedade.com.br, tá bom? Eu creio que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida e basta você dar o primeiro passo. São mensagens simples que vão te abençoar profundamente. Deus te abençoe, eu te espero lá.